Shalom, Deus seja louvado. Dando continuidade ao livro Generais de Deus, onde estamos falando de Maria Woodworth Etter, página 27. Contudo, ela também sofreu uma dura perseguição na costa oeste. Criminosos ou gangues, como são chamados hoje em dia, começaram a atormentar as suas reuniões. Muitas vezes esses homens escondiam explosivos nos aquecedores a lenha e milagrosamente nunca ninguém se feriu. Em certa ocasião, um vendaval rasgou a lona da tenda durante uma reunião. Ameaças de morte eram enviadas e semanalmente, jornais a caluniavam sem trégua e pastores se levantavam contra ela. Gente maldosa trazia pessoas com distúrbios mentais para seus encontros, sabendo que iriam causar uma grande comoção. Isso aconteceu com tanta frequência que muitas pessoas inocentes pensavam que as reuniões de Maria Woodworth haviam deixado aquelas pessoas dementes. E por causa da má interpretação da sua teologia, os cidadãos chamavam diariamente as autoridades a fim de que acabassem com as reuniões. Todavia, Maria se recusou a deixar aquele lugar, até que sentisse que Deus havia terminado a sua obra ali. Quando tudo indicava que as gangues estavam conseguindo seu intento, o departamento de polícia de Oakland destacou seguranças a fim de proteger as reuniões. Contudo, esta situação piorou, porque os seguranças eram inexperientes, tanto em caráter quanto por usarem de bom senso. Então veio uma dura profecia através de Maria. Ela mencionou que um desastre ocorreria na costa e destruiria. Após ter anunciado isto, os jornais a aterrorizavam, tratando-a como uma criminosa. Eles fizeram citações errôneas e falsificaram a profecia de tal forma que não era possível conhecer o verdadeiro teor do que fora predito por ela. Depois, como era de se esperar, outros homens e mulheres, simulando serem guiados pelo Espírito, aproveitaram-se da situação. Enganados pelo inimigo, profetizaram mais destruição e tristeza para a costa oeste, causando uma grande controvérsia. A irmã Etter tinha muitos ministros proeminentes a seu favor e muitos outros contra ela. Um destes últimos grupos era John Alexander Dower. Enquanto ela permaneceu na costa oeste, ele se juntou aos que criticavam Maria e publicamente denegria o que chamara de evangelismo de transes, dizendo que o movimento não passava de um grande engano. Não havia outro ministério, a não ser o de Maria, que se comparasse ao de Dower, em termos de cura e popularidade. De modo que ele frequentemente se referia a ela quando falava em abusos. Somente uma vez a irmã Etter se defendeu de Dower publicamente. Ela usou as seguintes palavras: depois de afirmar em nossas reuniões, perante milhares de pessoas, que ele nunca havia visto tal poder de Deus e de tal forma tão maravilhosamente manifestada, e depois de aconselhar os seus a me apoiarem, percorreu toda a costa pregando contra mim e contra minhas reuniões, até que suas obras missionárias entraram em colapso. Sua única objeção era que alguns caíam pelo poder de Deus em nossos encontros. Ele fez conferências contra mim 2 ou 3 vezes em São Francisco e disse que eu tenho parte com Satã. Muitos foram ouvi-lo, mas seu discurso se deu de tal forma que muitos se retiraram desgostosos do momento em que ele ainda falava. Eu disse às pessoas que eu havia sido sua amiga e que o tratava como a um irmão e que ele não estava lutando contra mim, mas contra Deus e sua palavra.
Eu disse às pessoas que eu o entregaria nas mãos de Deus e que eu seguiria adiante o Mestre. Eu disse a eles que prestassem atenção na forma como nós iríamos sair disso tudo e de como ele cairia em desgraça e que eu estaria viva ainda quando ele morresse. A irmã Heather viveu 16 anos a mais do que John Alexander Dower. Pode-se dizer que a irmã Heather cometeu alguns erros em sua cruzada, mas não é de se espantar tamanha quantidade de ataques planejados contra ela. Contudo, devemos lembrar que em 1906, São Francisco sofreu o terremoto mais devastador da história da América. A profecia de irmã Heather em 1890 então se confirmara. Heather também fez bons amigos enquanto esteve naquele lugar, sendo um deles Cary Junder Montgomery, viera da costa leste a fim de conduzir reuniões na Califórnia. As duas se encontraram e desenvolveram uma longa amizade. Cary e seu marido George foram peças fundamentais no desenvolvimento do movimento pentecostal e fundaram a Casa da Paz em Oakland. O casal apoiou bastante a irmã Heather durante todo o seu ministério. Presente de Deus. Pastor Anderson Dias. Durante esses períodos na vida de irmã Heather, também surgiram alguns momentos de refrigério. Ao lado das amizades feitas, Deus não quis que ela carregasse o manto do ministério sozinha. Levou algum tempo, mas 10 anos depois do divórcio, Maria encontrou um homem maravilhoso, Hot Springer, Arkansas, de nome Samuel Heather. Deus lhe enviou o companheiro e se casaram em 1902. A irmã Heather nutria um grande respeito por esse cavalheiro e com frequência referia-se a ele como seu presente de Deus. Mais tarde, ela escreveu a respeito dele. Ele ficou comigo no pior momento da batalha e desde o dia em que nos casamos jamais recuou. Ele defende a palavra e todos os dons e operações do Espírito Santo, mas não quer nenhum fanatismo ou insensatez. Não importa o que eu lhe peça para fazer. Ele ora, prega, canta e é muito bom para trabalhar no altar. O Senhor sabia que eu precisava e tudo veio pela mão dele, através do seu amor e cuidado para comigo e para com a obra. 3 anos após o casamento com Samuel Heather, Maria desapareceu do ministério público e permaneceu em silêncio por 7 anos seguintes. Não se sabe a razão por este longo silêncio. Contudo, quando ela ressurgiu 7 anos depois, era tão poderosa quanto antes, tendo agora o suporte amoroso de um marido esplêndido. Samuel Heather amou e cuidou fielmente de Maria. Ele organizava todas as reuniões e cuidou de todos os escritos dela, assim como da distribuição dos livros. Na verdade, o ministério de irmã Heather produziu diversos livros. A vida, obra e experiências de Maria Bella Woodworth, evangelista. Segundo livro, Maravilhas e Milagres Feitos por Deus no Ministério de Senhora Woodworth, em 40 anos. Terceiro livro, Sinais e Maravilhas Feitas por Deus no Ministério da Senhora Maria Woodworth Heather, em 40 anos. Quarto livro, Inários. Quinto livro, Perguntas e Respostas sobre Cura Divina. Sexto livro, Atos do Espírito Santo, publicados como um diário dos sinais e prodígios. Alguns de seus livros foram reimpressos várias vezes e alguns foram produzidos para outras línguas. Embora tenhamos uma grande quantidade de livros de temática cristã em nossos dias, os livros de irmã Heather são bastante raros. Pessoalmente, já recebi ofertas de milhares de dólares por minha coleção particular, todas recusadas. Em minha opinião, nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar os escritos de Maria Woodworth Heather.
Assim, Samuel Éter, marido, amigo, editor, gerente, ministro auxiliar, presente de Deus, encontrou sua posição ideal como suporte no ministério de sua esposa. Sua habilidade mostrou a personalidade rara e notável deste homem. Como resultado, tornou-se uma peça vital no ministério em que todos os aspectos até sua morte, 12 anos depois. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.